E Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos descendentes de Abraão, disseram eles, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer que seremos livres? Jesus respondeu: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Não consigo entender o que eu faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que detesto. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, mas então não sou eu que faço, e sim o pecado que mora em mim. Sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora o bem, pois o querer bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Hoje, na nossa palestra, iremos abordar o assunto das leis morais, de uma lei específica, que é a lei da liberdade. Mas antes disso, é interessante que a gente defina, relembre, o que são leis morais. Então, Allan Kardec explica que existem as leis naturais. E o que são as leis naturais? Leis naturais são as leis de Deus, elas são imutáveis e independem da lei dos homens. Dentre as leis naturais, que são as leis de Deus, ainda tem dois tipos, que são as leis morais e as leis naturais, as leis físicas. Sobre as leis físicas, nós podemos considerar todas aquelas leis naturais que regem a matéria bruta. Então são as leis da física, a lei da termodinâmica, as leis da gravidade e por aí vai. Tem relação com a matéria bruta. Existem as leis morais que regem a nossa vida espiritual e a própria vida do homem encarnado. Elas nos ensinam o que é certo, o que é errado, aquilo que nós devemos fazer. Essas são as leis morais. As leis morais se dividem ainda em 10 leis, que vão da lei da conservação, a lei da destruição, da reprodução, e culminam na lei do amor e da justiça e da caridade, que é a principal lei. Do mesmo modo que Jesus disse que o maior mandamento era o amor ao próximo, dentro das leis naturais, das leis morais, a lei maior é também a lei do amor. E uma dessas leis é a lei da liberdade. Mas antes que a gente entre na lei da liberdade, nós devemos também definir o que é liberdade. E é um conceito muito difícil. Os filósofos se dedicaram muito tempo para discutir, tentando entender o que é liberdade. Existem vários conceitos diferentes e vários filósofos mesmo têm uma dificuldade em dizer o que é a liberdade. Mas todos nós temos uma noção intuitiva dentro de nós do que é liberdade. Cada um de nós sabe e tem uma noção no seu íntimo do que é liberdade. Santo Agostinho dizia, quando ele era perguntado sobre o que era o tempo, que quando não perguntavam o que era o tempo, ele sabia, mas quando perguntavam, era difícil responder. É a mesma coisa nós podemos falar da liberdade. Todos nós sabemos o que é liberdade, mas se formos expressar isso por palavras, fica muito difícil. No dicionário, existe também cerca de 10 significados da palavra liberdade. Se a gente for fazer uma compilação, para que a gente possa entender, para começar a falar da lei, a gente pode considerar a liberdade como a capacidade de escolher e também a situação do homem, a condição do homem, quando ele não está coagido por qualquer força moral ou física. Aí a gente já começa a ter um consenso do que é a liberdade. Mas entrando agora especificamente na lei da liberdade, que Kardec aborda no Livro dos Espíritos como uma das leis morais, a primeira observação, a primeira consideração que nós fazemos sobre ela é que ela não é absoluta, ou seja, nós não temos uma liberdade absoluta sobre tudo. Várias outras leis são superiores na hierarquia das leis à liberdade, como por exemplo a lei do amor, a lei da justiça, a própria lei da sociedade, da vida em sociedade. Então nós vivemos em sociedade,
e sabemos que o nosso direito, ele termina onde começa o direito do outro. Todos os dias nós ouvimos isso aqui, isso é uma grande verdade. Eu não posso fazer o que eu quero se aquilo vai atrapalhar, vai prejudicar, causar dano para qualquer outra pessoa que vive na mesma sociedade que eu. Ou seja, eu não posso fazer o que eu quero se aquilo vai atrapalhar um dos meus irmãos. Um exemplo, apenas para ficar um pouco mais claro: se eu gosto de escutar música alta, meu vizinho não gosta. Quando eu estou escutando aquela música alta ou fazendo algum barulho, eu estou tendo consideração por ele? Então eu não tenho o direito de perturbá-lo. Um outro exemplo é quando nós formos comparar o direito à liberdade ao direito à vida. O direito à vida é infinitamente superior ao direito à liberdade. Se dá vontade numa pessoa de matar uma outra por qualquer motivo, ela não tem aquele direito, porque o direito à vida é superior ao direito da liberdade. Do mesmo modo, uma pessoa que engravida não tem o direito de tirar a vida de um feto, causar um aborto, porque a sua liberdade, ela é menor do que o direito que aquela pessoa, aquele espírito tem de nascer. Então são várias consequências da lei da liberdade que a gente sabe que ela é limitada. Limitado também pela lei da justiça e do amor, que é a maior dentre as leis morais. E a lei da justiça, ela consiste em fazer aquilo com o nosso irmão, aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos com a gente. Se eu devo fazer com meu irmão aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, eu também não tenho o direito de fazer o que me dá na cabeça. Ou seja, o amor ao próximo, a justiça, ele está acima da liberdade. No outro extremo da liberdade, nós encontramos a escravidão. E o que é na prática a escravidão? A escravidão é a condição em que o homem se entende superior aos outros. Ele não enxerga aquele outro ser humano como um semelhante. E Deus repudia isso. Deus nos criou todos iguais. Então é inaceitável, inadmissível que haja, em algum momento da história, escravidão. Porém, nós estamos sempre em evolução. No passado, aquilo poderia ter sido normal, ser aceito pelas leis dos homens, mas nunca foi aceito pelas leis de Deus. Então, se nós formos fazer um breve histórico sobre a escravidão, nós vamos ver pelo povo de Israel, que é o povo que tem a história contada na Bíblia. O povo de Israel foi feito escravo no Egito, foi libertado depois por Moisés, e tinha escravos logo após ter sido libertado. Depois ele foi feito escravo também, levado para a Babilônia e libertado depois pelo imperador Ciro dos persas. E a escravidão se seguiu na época de Roma, da Grécia. Na Idade Média, com o cristianismo, ela acabou, melhorou a condição, deixou de se tornar escravo, passou a se tornar servo, com alguns direitos a mais. E depois, em algum momento de loucura da humanidade, a escravidão volta. Mas isso aqui nós estamos falando da nossa civilização, porque a escravidão em outras civilizações existiu por muito tempo e sempre inaceitável. Nós conseguimos ver aqui outra lei moral, que é a lei do progresso. Com o progresso, aquilo que antes era aceitável aos olhos dos homens torna-se inaceitável. E a lei da escravidão, ela é contrária à lei da liberdade. Onde que nós temos liberdade absoluta? Nós só temos liberdade absoluta em pensamento. E mesmo assim, se nós formos olhar bem, essa liberdade também não é tão absoluta. Por quê? Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Se desejamos mal, pensamos em coisas ruins, podemos atrair coisas ruins. Nosso padrão vibratório vai reduzir. Todos os nossos pensamentos também são vistos pelos outros espíritos. Então nós podemos concluir que também não há uma liberdade total em pensamento. Pode ser total aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Jesus, ele, em certo momento, ele diz que vocês aprenderam com os antigos que adultério é contra a lei, porém eu vos digo
que se eu olhar com maus olhos uma outra mulher já está cometendo adultério. Ou seja, ele já condena o pecado por pensamento, os erros por pensamento. Ou seja, nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. E uma consequência do nosso pensamento é a nossa opinião, a nossa liberdade de consciência. E o que é a nossa liberdade de consciência? É o meu direito de ter o meu juízo, ou seja, em julgar as coisas como certo e errado, ou entender de certa maneira. São as minhas opiniões e minhas crenças. E isso é natural, todas as pessoas devem ter. Isso é uma consequência também do progresso. Períodos primitivos da história, as pessoas não tinham várias opiniões diferentes, não se preocupavam com questões profundas e não tinham grandes divergências. Mas hoje nós podemos ver as grandes divergências que existem entre as opiniões, entre as crenças. Devemos respeitar todas as crenças. A única hipótese que permite que a gente reprima alguma crença é aquela crença que, colocada na prática, pode causar o mal para a sociedade, causar o mal para as outras pessoas. Um exemplo que a gente ouviu na história é o nazismo, que fez tanto mal, não pode ser hoje aceitável. Mas todas as pessoas têm o seu direito de crença, o seu direito de opinião. A gente entra agora numa questão um pouco delicada, mas ela é a essência desse capítulo, a essência dessa lei, que é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a liberdade que o ser humano tem de escolher suas atitudes. O livre-arbítrio é a livre escolha que o ser humano tem nas várias situações de sua vida. Porém, ele também é limitado. O livre-arbítrio não é absoluto. Como nós falamos anteriormente, nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. E o próprio livre-arbítrio é bastante limitado por várias circunstâncias. Uma delas são nossas próprias inclinações. Nosso espírito vem de várias outras encarnações e traz vários vícios e virtudes. E os nossos vícios, os nossos defeitos que nós trazemos de outras encarnações, limitam as nossas escolhas. Muitas das vezes queremos agir de certa maneira e não conseguimos devido aos nossos defeitos, aos nossos vícios. No início nós lemos 2 trechos do Evangelho que estão bastante ligados, e um deles diz que não faço o que eu quero, mas aquilo que detesto. Ou seja, nós sabemos muitas das vezes o que é certo, o que é bom, e não conseguimos fazer. Todos nós passamos por isso diversas vezes no nosso dia, da nossa semana, faz parte da nossa vida. Porque estamos em um mundo que ainda é de expiações e provas, faz parte da natureza do nosso mundo. Ainda não conseguimos, o mal ainda, de certa forma, predomina. E ainda em outro trecho do Evangelho que não foi lido, mas nos diz que cada qual é escravo daquilo que o domina. Os nossos vícios, se nos dominam, nos fazem escravos dele. Somos escravos então das nossas tendências negativas, como da avareza. Muitas das vezes nós queremos ajudar alguém, queremos fazer o bem para outra pessoa, mas nos sentimos apegados aos nossos bens materiais. Temos todos nós a certo grau de avareza. Temos também o orgulho, que é a causa de todos os males do ser humano, e todos os seres humanos têm em maior ou menor grau. Isso vem também das nossas vidas passadas. E isso limita tudo aquilo que nós vamos fazer. Ou seja, não sou completamente livre para fazer aquilo que eu quero, pois os meus próprios defeitos me impedem de fazer o que eu quero e eu sei que é certo. O medo, o próprio medo, que é um grande problema que nós temos, muitas das vezes sabemos que devemos agir de tal maneira, mas temos medo de não sermos aceitos, temos medo do que as outras pessoas vão falar, embora a gente saiba o que é o certo, o que nós devemos fazer. Então, nossos próprios defeitos, nossos próprios vícios, somos limitados, temos o nosso livre-arbítrio limitado. Mas não só por eles. Nosso próprio corpo físico, ele é um fator limitante, ele limita várias vezes as nossas atitudes. Muitas vezes eu posso querer fazer alguma coisa, mas por alguma doença eu não consigo. Outro fator limitante
nesse caso não é nem limitante, ele corta o livre-arbítrio. O indivíduo que pode ter suas faculdades mentais prejudicadas, ele pode ter uma deficiência mental, ele perde o seu livre-arbítrio. Em certo momento, em uma vida passada, ou então até mesmo quando o espírito, ele pode ter escolhido passar por aquela prova. A realidade em si, ela é um fator limitante. Um exemplo bastante simples é a questão financeira. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas não tenho dinheiro para fazer aquilo. Vai muito além disso, mas é um exemplo. Porém, o mais importante do livre-arbítrio é que ele traz consigo uma coisa que é a responsabilidade. Se eu tenho o direito de agir da maneira que eu quero, mesmo que limitadamente, eu tenho também a responsabilidade diante das minhas atitudes. Então todos nós, seres humanos, que somos espíritos, somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nossos problemas são causados por nosso livre-arbítrio. Nós somos sempre responsáveis por nós. Essa é a grande consequência do livre-arbítrio. O contrário do livre-arbítrio seria o determinismo total. Muitas das vezes nós fazemos uma pergunta: tudo que nós passamos nesse mundo já está escrito? Existe um destino inevitável? Se nós considerarmos que isso seja verdadeiro, ou seja, se eu considerar que existe um destino que não pode ser evitado de maneira alguma, sempre, e também considerar que tudo que nós fazemos já estava escrito, já estava determinado, eu estou negando o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio existe, por mais limitado que ele seja. Nós sabemos que ele é limitado por todas as circunstâncias que eu falei agora há pouco, mas também ele existe. E quando eu falo que tudo já está escrito, eu estou negando o livre-arbítrio. Os atos que nós cometemos, que nós praticamos, eles são consequência do nosso livre-arbítrio e nós escolhemos. Podemos ser influenciados, sim, mas não somos obrigados. Então existem várias tendências. Uma delas são os nossos defeitos, as nossas características, o próprio meio, mas isso não nos obriga, ele apenas nos inclina a cometer determinadas atitudes. Porém, alguns acontecimentos, coisas que acontecem conosco em nossas vidas, já estavam sim pré-determinadas. E geralmente são as grandes coisas, os grandes sofrimentos que nós vamos passar na nossa vida, a nossa própria morte. Então essas grandes coisas, grandes acontecimentos, geralmente aos olhos dos homens negativos, geralmente já estavam escritos sim, já estavam pré-determinados. Mas também pré-determinados de qual maneira? Ou nós fizemos por merecer passar por aquilo, cometemos alguma coisa e precisamos expiar aquilo nessa encarnação, ou seja, mesmo assim ele é uma consequência do nosso livre-arbítrio em outra encarnação. Ou então ele pode ser a consequência do meu livre-arbítrio como espírito. Nós sabemos que muitas das vezes nós optamos, nós escolhemos as provas pelas quais nós vamos passar em vida. Isso nós escolhemos antes de encarnar. Ou seja, estamos tendo aqui uma consequência do nosso livre-arbítrio quando espíritos. E como conclusão, nós podemos afirmar que nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes e, consequentemente, pela nossa evolução. Para nós espíritas, a salvação do espírito, ela é alcançada através da evolução, e a evolução através do melhoramento moral que nós alcançamos a cada dia. E só nós somos responsáveis por isso. Nenhuma pessoa pode evoluir pela outra, e nós podemos evoluir apenas por nós mesmos. Então nós falamos várias tendências negativas, vários defeitos que nós temos. Então devemos repelir esses defeitos, essas más tendências, e buscar a cada dia estar melhorando. Jesus então disse nesse evangelho que eu li agora no início, que nós somos escravos do pecado.
Ele disse também que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Em outra passagem ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós seguimos o que Jesus ensinou, quando nós seguimos o Evangelho, seguimos o que o Espiritismo nos ensina, que somos uma doutrina essencialmente cristã, nós estamos buscando a nossa evolução, estamos sendo responsáveis pela nossa vida, pelo nosso espírito, pelo nosso adiantamento. Então, dessa maneira eu agradeço a todos.